João 4:1. João 4, verso 1. Está escrito assim: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mais os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali havia um poço chamado Poço de Jacó. Cansado da viagem, diga comigo, cansado. Cansado da viagem, Jesus se sentou à beira do poço. Isso é, se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, e ele daria água viva. A mulher disse: ó Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele como uma fonte de água e a jorrará para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus e disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. E Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoramos em espírito. Adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chegado o Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e por tudo aquilo que o Senhor fará aqui nesse lugar. Senhor, que o Senhor tome o nosso coração nas suas mãos, Pai, o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa, Pai. Nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração e a nossa mente aberta para ouvir do Senhor, Deus. Por isso, nessa noite, toma cada um, Pai, e que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: vamos dizer amém mais alto e aplaudir a Jesus, amém? Vamos lá, vamos aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia! Aleluia! Irmãos, esse texto é maravilhoso. Talvez seja uma das histórias mais impactantes para mim na Bíblia. E se você já assistiu The Chosen, você vai ver que é uma das cenas mais emocionantes que existem.
Jesus, em todo o seu momento, em toda a sua história, Ele sempre quer saciar a nossa sede. Ele cita e fala para que você possa pedir, para que você possa buscar, para que você possa bater a porta. Não existem limites para Deus. Diga comigo, não existem limites para Deus. Nessa noite eu gostaria de falar sobre um caminho sem volta. Aqueles que realmente têm um encontro com Jesus não conseguem mais olhar para trás. Aqueles que realmente provam desse amor e dessa bondade, aqueles que realmente experimentam da água da vida, não conseguem mais olhar para trás. Não conseguem dizer outra coisa a não ser do amor de Jesus. Essa semana nós tivemos uma experiência incrível, eu e a Jana, nós tivemos o nosso recorde de aconselhamentos e a gente jantou com 2 casais mais para o final dessa semana e foi uma experiência tão incrível porque a gente pôde falar um pouquinho mais do amor de Jesus, falar um pouquinho mais sobre a bondade dele. E algo que eu disse para um dos casais e eu disse hoje para o pessoal do louvor, só se pode dar a alguém algo se você tem aquilo. Por exemplo, o Igor aqui é o nosso professor de inglês. Ele é um professor de inglês. Para quem não sabia, além de médico, professor de inglês, ele está solteiro, mulheres. Então, já aproveitei. Você sentiu que eu dei uma valorizada no roteiro dele? Obrigado. O menino do piano. Mas o Igor, ele não nasceu nos Estados Unidos. Mas ele fala muito bem inglês. E para ele falar muito bem inglês, ele teve que se aprofundar no estudo da língua inglesa. Para que você possa falar de Jesus, nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Que essa mensagem nessa noite não seja apenas uma pregação, mas seja um aprofundar no estudo da palavra de Deus. Quantos estão preparados aqui nessa noite para estudar a palavra de Deus? Amém? Amém? Amém! Glória a Deus! Nós temos nesse texto, e se você for ler 2 capítulos antes, João capítulo 2, nós temos um encontro de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. E é tão interessante porque esse homem queria encontrar com Jesus de toda forma. E os discípulos arquitetam um grande encontro, ao mesmo à noite, com esse fariseu, e aquele fariseu quer saber sobre aquilo que Jesus tem para falar. E Jesus fala uma coisa muito clara a Nicodemos: Nicodemos, se você quiser provar do reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. Aqui Jesus faz a sua primeira citação com a água. Jeremias, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 2, diz que, você não precisa abrir, mas Jeremias capítulo 2 diz que o ser humano se escondeu da água da vida. Quem é a água da vida? Deus é a água da vida. E logo 2 capítulos para frente, Jesus se encontra com essa mulher samaritana. Mas para que a gente entenda o contexto desse encontro da mulher samaritana, vamos entender quem são os samaritanos. Os samaritanos surgiram por volta de 722 anos antes de Cristo, através de uma guerra que existiu entre judeus e assírios. Os assírios venceram essa guerra, saquearam, destruíram toda a cidade, e ali sobreviveram alguns judeus, algumas mulheres. E ali os assírios tiveram relacionamentos, tiveram outros filhos, e aí surgiram os samaritanos. Os samaritanos não acreditam totalmente na Torá, que são 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Obrigado. Levíticos. Eles não acreditam totalmente nisso. E eles acreditavam que eles poderiam adorar a Deus em espírito e em verdade da maneira deles. Então os samaritanos se tornaram uma população o qual destruía, deturpava a palavra de Deus, e o judeu odiava isso.
Então o povo judeu não era acostumado a passar por onde os samaritanos estavam. E nesse trajeto da Bíblia, nós vemos que Jesus passa por Samaria. Jesus faz o caminho. E era normal que quando alguém fosse até a Galileia ou por algum outro lado, se passasse perto do mar Mediterrâneo por não passar perto de Samaria. Só que Jesus, ele quebra esse roteiro. Jesus, ele vem nos mostrar que ele quebra todo padrão humano. Enquanto a nossa religião e a nossa mente pequena pensa que Deus age de uma maneira, Deus está agindo de outra forma. Enquanto nós queremos ouvir Deus de uma forma audível, Deus já está falando dentro do seu coração e dentro da sua mente. Enquanto nós queremos vencer as batalhas através da nossa mão, o Senhor fala para você: descanse em mim, porque eu já venci todas as guerras. A maneira como Deus age sobre a nossa vida sempre será diferente. Será o que você tem sede nessa noite? Será que cada pessoa aqui nessa noite tem sede do quê? É interessante porque a Bíblia nos fala que Jesus, e eu falei que essa cadeira serviria para alguma coisa, a Bíblia nos conta que Jesus, por volta de meio-dia, ele está caminhando, e a Bíblia nos fala o quê? Vamos seguir lá? No segundo versículo, o Senhor diz assim: cansado da viagem, Jesus se sentou à beira do poço. Cansado da viagem, Jesus se assentou à beira do poço. Ele sendo homem, sendo Deus, ele se cansa, ele se senta. E algo que nós temos que entender nessa mensagem é que se Jesus se cansou, você também pode se cansar. Eu não sei se você já teve alguma vez uma crise de ansiedade por trabalhar muito, ou uma crise de ansiedade por não trabalhar nada, ou se você já teve um burnout, como as pessoas dizem, por trabalhar demais, e você se cansa. E é tão interessante porque Jesus estava cansado naquele momento, e ele precisava se assentar. Ele pegou o seu cansaço e fez de uma maneira e uma ferramenta para continuar levando a sua palavra. A Bíblia nos fala que era um sol de meio-dia, e historicamente dizendo, as mulheres não retiravam água do poço durante o dia. As mulheres costumavam tirar água ao anoitecer, porque o sol já era baixo. E a Bíblia nos fala que aquela mulher, por volta de meio-dia, busca água no poço. Ou seja, qual tamanho era o seu pecado para que ela saísse fora de uma sociedade? Que tamanho era o seu erro para que ela caminhasse na contramão das demais mulheres? O que ela tinha feito de tão errado que ela se sentia envergonhada? Mas ela tem um encontro com o mestre. Aonde a religião fala que Jesus não vai te encontrar, é onde ele mais está te esperando. E talvez você não se ache merecedor dessa glória, mas Jesus, ele quer se sentar e ele quer te ouvir. Ele quer ouvir todos os seus anseios. Ele quer ouvir todas as ansiedades que você tem no seu coração. E muitas vezes nós nos tornamos tão ansiosos pelo dia de amanhã, que nós não descansamos no Senhor. Eu falo por mim, irmão. Eu falo por mim. Quando o trabalho começa a apertar, ou quando o trabalho começa a faltar, e a gente começa a se desesperar, dizendo: Deus, aonde está o Senhor? Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? Jesus, eu preciso de uma porta. Jesus, fala comigo. E Jesus, na mansidão, está te esperando, aonde você jamais esperou que ele estaria. Jesus, ele quer falar e ele quer saciar a sua sede. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Quantos estão entendendo essa mensagem aqui nessa noite? Somos uma geração de todo conhecimento.
Somos uma geração que conhece o Google. Somos uma geração que conhece a inteligência artificial. Tudo é muito rápido, muito fácil. Somos uma geração que sente sede de algo diferente. A Janaína se desespera comigo lá em casa, porque quase todo mês eu gosto de mudar alguma coisa de lugar. E eu não sei se alguém viu essa semana os meus stories, eu ganhei um piano. Eu ganhei um piano muito antigo. Meu pai, ele comprou uma casa e tinha um piano dentro dessa casa. Olha que loucura. Tinha um piano jogado dentro da casa. E aí meu pai falou, Thales, você vai querer esse piano para você, que senão eu vou jogar fora, vou tacar fogo nele. Eu falei, claro que eu quero um piano para mim. E aí eu achava que um piano pesava em torno de uns 80, 100 quilos. E o piano pesava mais de 600 quilos, o piano. João Paulo foi comigo, nessa empreitada, levou uns amigos. O ramo ou no ramo, João? Para carregar aquele piano. Pedimos Clemente. Jesus amado, esses meninos vão se arrepender de ter vindo ajudar. Levei o piano para dentro de casa. Mudei algumas coisas de lugar. E todo mês eu gosto de fazer algo diferente na minha casa. Eu gosto de tirar um quadro, põe em outro lugar, põe alguns instrumentos, tiro um sofá, põe um sofá, faço algo diferente, mudo uma planta, tento mudar a cozinha, põe um piso, tiro um piso. Essa necessidade de mudança é diária nossa. Você se olha no espelho, já viu quando você se olha no espelho e fala, tem alguma coisa que não está legal aqui nessa história? Já cortei o cabelo, não está legal, a barba já mudei também, mas tem alguma coisa que está precisando? Acho que vou pôr um óculos. E ninguém sabe o tanto que é a vida sofrida de quem está usando óculos. Quem usa óculos sabe o quanto é sofrido. Essa sede nossa se manifesta. Existe um seriado que, por indicação de alguns amigos, eu comecei a ver essa semana. E é um seriado que eu não indico para menores de idade. Não é nem por uma linguagem inapropriada, mas eu acho que a gente precisa ter uma maturidade para ver. Alguém já deve ter visto aqui, que chama Adolescência. Está passando na Netflix. Quando eu vi esse seriado, primeiro eu vi ele de uma maneira técnica, como um bom profissional, um plano contínuo e tudo mais. Mas é um seriado que espelha muito a nossa geração. Jovens e adolescentes que não sabem ouvir um não. Jovens e adolescentes que determinam o seu futuro. E o pai e a mãe não conseguem mais determinar o futuro. O pai e a mãe já perdeu o controle. Ou fala, eu tenho o controle do meu filho, a hora que eu quiser eu trago ele de volta. E você não consegue mais trazer ele de volta. Essa sede da nossa geração, essa sede por querer algo mais, essa sede, nessa noite, será suprida no seu coração. Você consegue entender isso nessa noite, irmão? Jesus quer saciar a sua sede aqui nessa noite. Muitas vezes a gente está andando e está falando, eu não sei, mas eu sinto que está faltando alguma coisa aqui dentro de mim. Eu sinto que tem um vazio dentro de mim, e eu não sei o que é. Nicodemos via um vazio numa religião. Os fariseus se achavam aqueles detentores da palavra de Deus. Nicodemos viu um vazio na religião. Aquela mulher não sabia nem que vazio que ela tinha. Porque a Bíblia vai nos falar que ela já teve 5 homens. E o homem que ela estava agora nem era seu. Mas ela queria de algum jeito saciar a sede dela. E de algum jeito ela nos chama a atenção. Porque ela queria experimentar de algo novo. E existe um versículo que nos chama a atenção. E que nos explica toda essa história. Versículo 10, acompanhe comigo. Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Através desse versículo, nós vemos 4 indagações, 4 perguntas muito profundas, 4 situações que nos mostram como nós podemos saciar a nossa sede. A primeira pergunta é, o que é o dom de Deus? O que é o dom de Deus? Diga comigo, o que é o dom de Deus? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. João capítulo 6, versículo 47 diz: em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Qual é o dom de Deus? A vida eterna. Esse é o dom dado gratuito para todos aqueles que creem em Jesus. Quantos aqui creem que tem a vida eterna no Senhor? Amém? Aleluia! Esse é o dom de Deus. O dom de Deus sobre nós é entendermos que nós temos vida eterna. Nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para sermos infinitos. E uma pergunta que eu faço, e a gente conversando essa semana, eu quis trazer isso para essa pregação. Você sabe por que a gente chora em um enterro? Porque quando alguém se vai, a gente chora tanto, e a gente não tem uma aceitação pela perda de uma pessoa, porque brota ainda e pulsa dentro de nós esse sentimento de infinito. Mas por causa do ser humano, a partir do momento que o ser humano sai do Éden e fala assim: esse metro quadrado é meu, o mundo já não é mais de Deus, mas esse mundo já pertence ao ser humano. E a Bíblia nos fala que o mundo jaz do maligno. E se o maligno domina esse lugar, a cronologia da nossa vida, o tempo nosso de existência é diferente do Éden. No Éden nós fomos criados para sermos infinitos. Porém o pecado nos trouxe uma finitude. E aí você vai ver, Noé, Moisés, vivem 900 anos, 600 anos, 700 anos. E aí nós vamos caindo. Essa taxa, nós vamos caindo nessa expectativa de vida. Hoje qual é a expectativa de vida em 2025? Em torno de 68 a 70 anos de idade. E na geração da minha filha, das minhas filhas, vai ser muito menor. O ser humano tem a cada dia descido a sua linha do tempo. Nós fomos criados para sermos infinitos. E nós choramos a perda de alguém, porque nós achamos que poderemos ser infinitos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aquele que recebe o dom de Deus, que é a salvação, esse tem a sua certeza da sua infinitude. Sabe que vai viver uma eternidade ao lado do Pai. Cara, minha pergunta para você é hoje: se Jesus te chamasse hoje, se a morte te chamar hoje, você tem a certeza da sua salvação? Você tem a certeza para onde você vai? Você tem a certeza sobre a que reino você pertence? A segunda pergunta que nós fazemos nesse texto é: quem é este homem? Essa mulher pergunta: quem é este homem? Isaías capítulo 9, versículo 6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Profeta Isaías, anos antes, talvez centenas, 1000 anos antes talvez, escreve apontando a Jesus Cristo, como o Messias, como um conselheiro, príncipe da paz. E João capítulo 3, versículo 16, João diz o seguinte: porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não era apenas um cara no poço, ele era o plano e é o plano da salvação da humanidade. Jesus se tornou o plano da salvação da sua vida, meu irmão. Jesus quer ter um encontro com você. Não importa a situação que você esteja, não importa qual foi o tamanho do seu pecado, não importa qual foi o seu passado, não importa quanto foi a sua vida um lixo, sujeira, afundado na lama do pecado, Jesus quer te encontrar hoje. Jesus te ama como você está hoje. Ele te olha e te reconhece como filho.
basta você reconhecê-lo como Pai. A terceira pergunta que nós vemos nesse versículo 10 é: o que é a água viva? Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13 diz: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim e a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. João capítulo 4, versículo 14 diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pela física, a água viva seria uma água corrente. Seria uma água que anda, uma água que se locomove. A gente está vivendo uma época da nossa cidade onde muitas pessoas têm pegado dengue. E a principal forma da dengue existir é através... Vamos lá, gente, aquela aula de educação da escola. Não deixe a água parada. Pneus, vasilhas. Ninguém ouve essa música. Água... Gente, aula de escola. Deixou a água parada, dá dengue. Esses dias para trás, a gente tem uma tartaruga lá em casa que chama José Roberto. A nossa tartaruga. Ou como que chama, Nanda? Roberto? Apenas Roberto? Já foi tirado o nome de José dela. E o Roberto estava lá numa bela manhã de domingo, e eu olhei para aquele aquário, e a Nanda é responsável pelo aquário da nossa tartaruga. E eu olhei para aquele aquário e eu vi aquelas larvinhas de mosquito. E eu disse: Nanda, essa água precisa ser trocada urgente. Senão a gente pode pegar uma dengue, e uma dengue de tartaruga nunca se espera nada. Então a Nanda foi lá, limpou o aquário, e todas as semanas ela joga um pouquinho de água, tira um pouquinho de água, ela tenta deixar essa água movimentando. É interessante porque Jesus fala de uma água viva, uma água que se movimenta dentro de nós. Ao contrário de uma água estagnada, uma água de cisterna. Aquela mulher estava em um poço, onde aquela água estava parada. E o profeta Jeremias fala que nós, seres humanos, nos afastamos de Deus, se esquecendo da água viva, furamos a nossa própria cisterna. Uma cisterna que não retém água. Uma cisterna rasa. O que o profeta traz nesse texto? Que muitos de nós nos envolvemos em uma palavra superficial de Deus. Não queremos nos aprofundar na palavra do Senhor. E desenvolvemos barreiras na nossa vida, onde a nossa mente fica estagnada e não cresce. Essa semana eu disse a uma irmã: irmã, vejo que você tem muitas dúvidas. E eu fiquei muito feliz com a resposta que ela me deu. Ela me disse: é bom que eu tenha dúvidas, porque dúvidas geram o saber. Exato! Se você está na igreja, irmão, você tem o direito da pergunta. Pergunte, queira saber mais de Deus, queira entender mais sobre essa palavra, queira ler sobre essa palavra, queira entender aquilo que Deus quer falar com você. O Senhor tem para nós uma água viva que sacia a sua busca interna. Deus tem uma água viva que quer saciar o seu reconhecimento social. Jesus tem uma água viva que quer saciar a sua aprovação pelos homens. Jesus tem uma água viva que quer saciar essa transformação de uma aceitação sua. Jesus é a água viva. Não abandone a água viva. Vira para quem está do seu lado e fala para ele: não abandone a água viva. Deixe Jesus saciar a sua busca. Talvez você já procurou em muitas religiões. Talvez você já procurou em muitos rituais, em muitas circunstâncias. Talvez você já acendeu muitas velas na sua vida. Mas Jesus quer te falar que Ele quer saciar a sua sede. Jesus quer saciar a sua sede. Jesus quer te dar a água da vida eterna. A última pergunta que nós fazemos nesse texto é, e aquela mulher fez essa pergunta a si mesma: como ele pode extrair essa água
sem ter com que tirá-la. Como Jesus podia extrair e falar de uma água viva que ele não tinha nem um baldezinho na sua mão. Como Jesus poderia proporcionar para aquela mulher, e a gente olhando esse texto em outra visão, na visão daquela mulher, como Jesus podia dar de beber para ela se ele não tinha nem um balde na sua mão, nem uma canequinha? Como Jesus podia fazer tal coisa? E aí nós vemos um texto de Êxodo capítulo 17, versículo 6. É tão importante quando você anota esses textos, para depois você entender, ler na sua casa. Isso é o estudo. Êxodo 17, 6 diz: eu estarei à sua espera, Deus falando a Moisés, junto à rocha do Monte Horebe, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. E aí nós temos um texto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, que diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. O que nós compreendemos nesses dois textos? Que no deserto Deus se faz água da rocha. Como Jesus, Ele é a rocha e a fonte da vida ao mesmo tempo. Jesus, em meio ao seu deserto, Ele se faz água. Em meio a esse momento de seca que você tem vivido, Jesus se faz água. Eu sei que muitos aqui nessa sala, nesse lugar, nessa noite, têm se perguntado: Senhor, por que eu tenho vivido isso? Senhor, por que eu tenho matado esse leão todo dia? Segunda-feira começou, irmão. É amanhã, o grande dia. E você não tem uma sensação que no domingo você está colocando as armaduras, e segunda-feira você chega no seu trabalho, puxa a espada, vamos embora, leãozão, vem para cima do pai, vamos matar você hoje de novo, e pá, matei o leão da segunda. Aí vem terça-feira, agora eu vou de flechada, hein? Cada dia você sente que está matando um leão, irmão. Cada dia é uma guerra, cada dia é uma batalha. Mas eu te faço uma pergunta. Alguns meses atrás, eu tive que fazer uma cirurgia nos rins. Tirei apenas 22 pedras dos rins. Era uma pedreira. Dava para quase fazer uma pulseirinha com as pedras que foram retiradas. Mas brincadeiras à parte, a consequência das minhas pedras nos rins, do meu cálculo renal, era a falta, não da garrafa, irmão, do que está dentro, de água. Em meio a uma batalha, em meio a uma guerra, você vai se cansar. Em meio a uma corrida, você vai se cansar. E talvez não vai dar tempo de você parar para fazer um misto quente, um pãozinho com ovo. Não vai dar tempo de você fazer um suquinho, tomar um refrigerante. Mas algo que você vai levar para você, que vai ser indispensável, vai ser água. Em meio às suas lutas diárias, em meio às suas segunda-feiras tribuladas, em meio às suas terça-feiras dificultosas, Deus quer ser a água do renovo da sua vida. Jesus quer ser a água para saciar toda a sua sede. Nós não precisamos de um balde. Nós não precisamos de um caneco para pegar essa água, mas o que nós precisamos é confiar em Jesus Cristo. O que nós precisamos é entregar nossa vida a Ele, e totalmente a Ele. Chegou essa noite, meu irmão, essa noite onde você ainda vive coisas pequenas, que te ocultam da face de Deus. Você ainda que está por se decidir se quer servir esse Jesus ou não. Eu quero te fazer mais uma vez essa pergunta. Se Jesus te chamar hoje, você tem a certeza da sua salvação? Você tem a certeza que você já bebeu da água da vida eterna? Você tem certeza que você já entregou o seu coração a Ele? A Bíblia nos fala que essa mulher reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E nos versículos que se seguem, ela sai no meio do povoado, declarando que Jesus é o Messias. Que nessa noite nós possamos entregar nossa vida a Jesus. Entregar nossa história a Ele, declarando que Ele é o Messias. Ele é o nosso Senhor. Que você possa dizer: Jesus, dai-me de beber dessa água. Senhor, eu estou cansado.
Eu estou cansado de fugir. Senhor, eu estou cansado de fugir da sua presença. Senhor, eu estou cansado de viver para mim mesmo. Senhor, eu estou cansado de viver todas essas coisas. Nessa noite, eu preciso ter um encontro com Jesus. Nessa noite, eu preciso ter um encontro com Jesus. João 3,16 diz: vinde a mim, todos os que estão cansados. O Senhor está chamando você que está cansado nessa noite. Jesus enviou o seu único filho para morrer por todos aqueles que nele creem. E se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, meu irmão, esse é o seu momento. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. Nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!